Eu saúdo você na santa paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao devocional do Simple Pentecostal. Aqui vos fala a professora Manuela Barros e nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de São Lucas. E se você já tem a sua Bíblia na mão, pela graça de Deus você está começando junto comigo essa semana bem, com a Bíblia na mão, e agora nós ligaremos o nosso coração ao céu, cumprindo o que a palavra de Deus nos chama a fazer, buscando e pensando nas coisas que são de cima. Vamos à leitura bíblica no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Vamos terminar a nossa leitura por aqui, e vamos dar uma olhada nestes versículos. Hoje, o que é que nós encontramos na palavra de Deus para nosso aprendizado. Ainda vou te fazer um contexto histórico aí, porque sexta-feira, que foi a nossa leitura da sexta-feira, Jesus vinha de Nazaré, lembra disso? Nazaré era a sua terra natal, aonde ele chamou a atenção de que o profeta não tem honra em sua casa. Aí o texto que nós começamos a ler, ele saiu de Nazaré e foi para uma terra de necessitados, ele foi para a área da Galileia, chamada Galileia dos Gentios, onde as pessoas estavam mais abertas para receber a palavra de Deus. E diz aí a palavra, então, que ele estava ensinando nos sábados, e as pessoas se admiravam da sua doutrina. Então, quando Jesus falava, ele manifestava, ele esclarecia uma doutrina. Uma doutrina se fala não só de um comando, mas se fala de uma maneira de viver, de uma série de ensinos, né? De falar da palavra de Deus em geral, do ensino de Jesus acerca do reino de Deus, das coisas de Deus. Ele já estava sendo visto como um mestre, não é, das coisas espirituais, das coisas da lei. Enfim, naquele tempo nós temos que nos contextualizar que quando lemos o Evangelho de Lucas, Jesus encontrou o povo judeu aguardando o seu Messias em uma realidade de muito sofrimento baixo, né, a tirania de Roma sobre eles, mas eles estavam espiritualmente sedentos e esperando a qualquer momento seu Messias. Ainda num contexto, João Batista já tinha aparecido no cenário deste povo e estava agora aos derredores dessas cidades, né, no deserto, pregando a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento, ao batismo do arrependimento. Neste contexto, Jesus já começou a caminhar, já passou em Nazaré, como nós vimos, desceu agora para a Galileia, e o que chamava a atenção das pessoas era a sua doutrina, como Jesus falava do reino de Deus. E o que chamava a atenção deles, porque com certeza os fariseus, os escribas, outros homens de liderança judaica ensinavam doutrina, ensinavam um caminho a ser seguido, ensinavam regras, maneira, instrução da palavra de Deus. No entanto, eles admiravam a doutrina de Jesus, porque a sua palavra era com autoridade. E eu quero pensar neste dia o que significa a palavra de Jesus ter autoridade. Será que era na sua expressão de voz, algo assim muito, talvez grotesco, como o estilo que eu pensaria? Vou imaginar aqui, tá? Eu quero que você também tenha essa liberdade. João Batista. Eu imagino João Batista, pelas palavras que eu leio nas Escrituras, né, negócio de raça de víboras e aquela colocação toda muito forte, eu não imagino que ele falava isso de uma maneira dócil. Eu imagino que a autoridade de João, para além de espiritual, existia uma colocação estética, não é, de voz, tudo muito mais acentuada. No entanto, quando eu imagino, posso estar errada, mas quando eu vejo as palavras de Jesus, ele era sério.
mas ele não era tão forte na sua expressão, digo mais uma vez, julgando pelas palavras que saem. Amém? Apesar dele não ter a mesma estilo de palavras que João Batista, veja de que na Bíblia nós vemos mais de uma vez que as pessoas olhavam e ouviam a Jesus e se admiravam da sua doutrina, porque ele falava como quem tendo autoridade. Aqui neste texto fala com a sua palavra era com autoridade. Então, em Jesus, quando ele falava das coisas do reino de Deus, havia algo, características que transpareciam para as pessoas a autoridade. E eu te pergunto, o que seria? O que seria? O que é que nos pode fazer falar a palavra, o evangelho de Deus, do reino de Deus com autoridade? Fora a expressão de força que nós podemos usar nas nossas palavras, ou talvez palavras fortes, como João Batista fazia. Eu penso que algumas coisas a gente pode pensar. Primeiro, aquele que vive a palavra. Aquele que vive a palavra, ele fala dela com autoridade. Porque, né, quando a gente tem experiência vivida, quando a gente vai passar para alguém, a gente não passa como quem dando uma opinião. A gente passa como quem viveu. E ali estava a palavra encarnada, o verbo encarnado. E alguém que, ao estar encarnado, vivia em perfeição, em santidade, na missão que ele veio cumprir, aleluia. A maior delas, ir à cruz, mas uma das suas missões foi ensinar, proclamar, anunciar a verdade do reino de Deus. Essa doutrina, este caminho chamado evangelho. Glória a Jesus. Então, a seriedade de Jesus, ou seja, o vínculo, o compromisso com a sua missão, sem nunca esquecer do porquê ele estava ali, porquê ele estava falando essas palavras. O amor pelas pessoas causa autoridade. Não é um autoritarismo, não é uma palavra bruta, mas quem ama fala como quem quer ver aquela pessoa recebendo a verdade. Então eu não estou aqui para mostrar a minha pregação, para dizer que eu falo bonito, como talvez alguns daqueles líderes espirituais fizessem. Jesus queria vidas transformadas, pessoas arrependidas dos seus pecados, pessoas que voltassem a pensar e viver para Deus, que agora priorizassem o reino de Deus. Então ele falava com autoridade. Que aprendizado é para mim? Esta palavra é algo que eu levo bem profundo no meu coração sempre que eu estou ensinando a palavra de Deus. Porque nós somos chamados a ensinarmos como Jesus. Não é moda mais hoje. Hoje não se usa a autoridade. Hoje se coloca mais uma opinião. O mundo acadêmico nos força a esta realidade. Nós, quando estamos no mundo acadêmico, nós somos mais uma voz a contribuir, não é, com o crescimento daquela ciência ou daquela matéria. No entanto, a palavra de Deus, ela foi revelada para nós. Ela é a solução para as vidas. E quando a gente começa a falar, até aqui, né, eu já estou animada, já estou falando com autoridade. Por quê? Porque não só nós amamos, temos convicção daquilo que mudou a nossa vida, daquilo que as pessoas precisam, do poder e da graça desta palavra. E se nós, coitadinhos de nós, sentimos isso, com certeza, como seria Jesus? Aleluia. Então as pessoas não estavam acostumadas. Eu não sei bem como os fariseus, os escribas falavam, eu não tenho a menor ideia. No entanto, vejo que as pessoas ficavam, o quê? A palavra que usou aqui, admiradas. As pessoas ficavam admiradas com a maneira, com a palavra, com a doutrina de Jesus. E aí Jesus entra numa sinagoga, o espírito de um demônio numa pessoa começa a falar em alta voz e conversa, puxa no melhor do sentido, conversa com Jesus. Eu quero deixar aí, só como um parênteses, o que Jesus falou para este demônio, estes espíritos, e ele mandou calar-se. Com isso eu quero dizer de que toda sorte de conversa com espíritos imundos eu não vejo por longe como regra nas escrituras sagradas. Pelo contrário, se houve uma vez, você vai encontrar como exceção. Na maioria das vezes, Jesus diz, cala-te. Ele não queria que eles falassem, não permitia que falassem. Jesus tratava com os demônios com autoridade espiritual. E este é um segundo ponto que eu não falei no princípio, mas eis aí uma realidade bem clara. Parte da autoridade de Jesus era o que nós conhecemos como autoridade espiritual. E ela fica evidenciada quando se encontra claramente uma relação, um contato com espíritos imundos, com as trevas.
Porque alguém que tem a autoridade de Deus, nós como igreja, por exemplo, sentimos a graça de Deus, sentimos a presença de Deus, sentimos essa autoridade de Deus, mas ela fica mais clara, ela fica mais expressa para todos os olhos num evento como esse. Quando um espírito maligno, né, se levanta numa pessoa, e você veja que não parecia, pelos textos bíblicos, incomum na época de Jesus, pessoas do meio do povo de Deus, não no contexto que nós vivemos hoje, não nascidos de novo, povo de Deus geneticamente, pelo sangue, israelitas, filhos de Abraão, sanguíneo. Mas dentre este povo judeu, haviam pessoas que tinham espíritos imundos. Então ali havia uma manifestação clara, evidente para todos, das trevas, do reino contrário ao da luz. E aí Jesus responde dizendo, cala-te, e o demônio, lançando por terra, saiu. Né? Saiu daquele homem pela autoridade de Jesus. E termina exatamente com o versículo 36. Que todos ficaram espantados com o que aconteceu. Porque há muito tempo em Israel não se via isso. E perguntaram-se a eles, que palavra é essa? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. A palavra viva, que é Jesus. A palavra revelada, que é esta que está em nossas mãos. Ela nos capacita, e com revestimento de poder ainda mais ainda, glória a Jesus, para usarmos da palavra e do poder de Deus com autoridade. Não é necessário ter o revestimento de poder para provar, para sentir a graça e a autoridade desta palavra, de maneira alguma. No entanto, é importantíssimo para cumprir a missão da igreja, porque somos ensinados pela palavra de Deus a buscarmos, num contexto depois deste, né? Eu estou caminhando aí um pouquinho fora. No tempo de Jesus, isto não estava disponível para as demais pessoas, mas o Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo, conforme nós vimos em outra passagem. Glória a Jesus por isso. Mas ele aqui, então, usou da sua autoridade espiritual, e esta é a segunda instância da autoridade que nós, como crentes, hoje temos acesso a ela pelo poder de Deus em nós. Aleluia! A autoridade contra os demônios não está em nós. Somos ensinados pelas Escrituras a usar o nome de Jesus, a autoridade de Jesus e da palavra do Senhor, mas por ela, a autoridade dela. Aleluia! Nós hoje vencemos sim hostes malignas, sendo revelada por serem pessoas possuídas ou por realidades que nós lidamos com ela no nosso dia a dia, mas que o Senhor possa continuar a nos preparar aqui quando nós viemos olhar, ler esta palavra. Porque esta palavra enche o nosso coração e permite que o Senhor nos use com autoridade. Porque ela é séria, porque ela é boa, porque ela é o único caminho para as pessoas. Amém? Que Deus possa conceder a mim e a você, em nome de Jesus, mais e mais autoridade, pelo conhecimento da palavra, por uma vida com Deus, mas também pelo conhecimento prático do poder de Deus na nossa vida. Tenha um feliz dia neste começo de semana também, que Deus abençoe a sua semana, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Amém.